Como estamos falando no mês de aniversário da Igreja Presbiteriana do Brasil, nosso tema tem sido sobre a igreja. Falamos domingo passado sobre missões, né? Falamos de Filipe, o diácono missionário. Fomos desafiados também a ir, a fazer, como Filipe fez, levar o Evangelho de Deus aonde ele nos leva, né? Com as pessoas com quem ele nos dá a oportunidade de conviver. Vimos Filipe falando lá com o eunuco, né? No caminho, principal administrador da rainha etíope. E é bom lembrar que aquele eunuco com certeza foi o responsável pela evangelização e pelo surgimento de igrejas na região da África, quando ele levou no seu coração, na sua vida, o evangelho que recebeu de Deus através de Filipe, o missionário. E hoje nós vamos falar sobre a igreja de Antioquia, uma igreja missionária, a igreja de Antioquia da Síria. Antioquia era uma cidade de aproximadamente 500 mil habitantes, era um ponto importante comercial no seu tempo, era a capital da província da Síria, e Antioquia foi a primeira cidade a receber, a acolher, como irmãos em Cristo, gentios, estrangeiros. A igreja de Cristo que nasce em Jerusalém é uma igreja formada praticamente de judeus, uma igreja formada de judeus que se converteram, que entenderam ser Jesus o Messias prometido, o enviado de Deus, o Filho de Deus, que veio salvar o perdido. Mas Antioquia vai receber também os gentios como irmãos em Cristo. E nessa igreja, o Senhor vai usar também os irmãos para estender o evangelho aos gentios por meio das viagens missionárias. A primeira viagem com Barnabé e Saulo de Tarso, agora já conhecido pela igreja como Paulo, o apóstolo Paulo. Então nós vamos ler esses textos de Atos 11 e depois de Atos 13. No primeiro texto nós vamos ver a igreja vivendo a sua fé tão semelhante a Cristo, que pela primeira vez os discípulos de Cristo são chamados cristãos. E depois Atos 13, quando o Espírito de Deus em Antioquia separa homens, Barnabé e Saulo, para a obra missionária. Na primeira viagem missionária, é ali que o Senhor e o seu Espírito vai atuar para que o Evangelho de Deus se estenda a mais países, a outros povos, aos gentios, aos estrangeiros também. Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 11, primeiro verso 19 a 26, tá bom? Atos capítulo 11, verso 19 a 26. Os discípulos são chamados cristãos em Antioquia. Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra senão a judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava sobre eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram então Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Partindo Barnabé para Tarso, à procura de Saulo, tendo encontrado, levou-o a Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja, ensinando numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos. Então está aí o primeiro texto que menciona a chegada do Evangelho a Antioquia, uma cidade a 480 quilômetros de Jerusalém. O Evangelho se estendendo, Jerusalém, Judeia, Samaria, confins da terra, chegando aí, iniciando aí em Antioquia. Agora capítulo de número 13.
versos de 1 a 4, tá bom? Atos 13, 1 a 4. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Simão, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre ele as mãos, os despediram. Que o Senhor possa acrescentar graça à nossa vida, na reflexão que fazemos da sua palavra, que do seu Espírito venha o iluminar, que torna o nosso coração a boa terra, para que ela produza os seus frutos. Amém? Graças a Deus, uma igreja que se parece com Cristo. Pela primeira vez, os discípulos foram chamados cristãos. O termo usado aí nesse texto, de cristãos, significa semelhante a Cristo, um procedimento, um viver, uma palavra que se identifica com a pessoa de Cristo, de Jesus de Nazaré, com o ministério que Cristo teve, com os ensinos que Cristo ensinou, com o procedimento que Cristo manifestou junto aos homens, junto aos povos, durante o seu ministério de 3 anos, junto a Israel. Então, o viver de cada membro, de cada pessoa que participava da igreja em Antioquia, era tão parecido com o viver de Cristo. Seu princípio, seu procedimento, sua palavra, sua maneira de ser, de reagir às circunstâncias, é tão idêntico com aquilo que Cristo nos ensina, que, de fato, então, a igreja, os cristãos, pela primeira vez, os discípulos são pela primeira vez chamados cristãos. Então, essa é a primeira grande característica desta igreja, que nos faz pensar também em como tem sido o nosso proceder, com o que nós temos envolvido a nossa vida, aonde nós temos levado os nossos pés, o que temos e como temos participado junto à sociedade. Somos a igreja de Cristo, somos representantes de Cristo, somos os agentes de Deus na sociedade. Com que você tem se envolvido? A igreja de Antioquia, os irmãos se envolviam com aquilo que agradava a Deus, com aquilo que estava dentro do ensino de Cristo, com obediência aos ensinamentos que Cristo deu. A igreja de Antioquia era uma igreja que se preocupava com princípios, com valores que davam sustento à fé cristã. Colocavam os seus pés, dedicavam as suas vidas, os seus dons, os seus talentos em projetos que agradavam a Deus e que pudessem glorificar o nome de Deus. Com que você tem se envolvido? Qual tem sido a sua linguagem, o seu falar? Parecido com o de Cristo? Como você tem enfrentado os seus amigos ou os seus inimigos? Como você tem se relacionado com eles? Há um jeito de Cristo de fazer isso. Você tem agido semelhante à forma como Cristo agiu. Somos desafiados como igreja a olhar para aquilo que Cristo foi, a observar o ensino que Cristo deu, para que possamos ser identificados sim como Knight, como João Braille, como a Márcia, mas sobretudo sermos identificados como cristãos. Temos o nosso título reconhecido de pastor, de médico, de aluno, de professor, de doutor, mas não deixar desconhecido o nosso título maior, que é o título de cristãos, servos de Deus, servas do Senhor. Como as pessoas te chamam? Pelo seu nome? Como elas te conhecem? Apenas em razão de quem você é, na história das suas vidas, da sua família, no trabalho ou nos estudos? Espero que sejamos conhecidos como a igreja de Antioquia, como cristãos. Aqueles que levam na vida a graça do Evangelho. Aqueles que vivem semelhante ao que Cristo viveu. É claro que não com a mesma grandeza, não com a mesma intensidade, não podendo conseguir e alcançar o mesmo alcance
o mesmo frutificar, com a mesma grandeza e poder, mas levando a mesma graça de Deus, proclamando a mesma boa nova que Cristo proclamou: arrependei-vos e credes, o reino de Deus está próximo. Então, uma igreja que se parece com Cristo. A Bíblia diz que nós, quando cremos em Cristo, e Cristo se torna o nosso Senhor, o nosso Salvador, nós nascemos de novo. E nessa nova vida, nós temos que caminhar, aperfeiçoando o nosso viver antigo, para que as pessoas vejam em nós a pessoa do nosso Salvador. Para que aqueles que andam nas trevas, na escuridão, recebam da luz que nós temos, não, da luz que nós podemos levar, a luz de Cristo, a luz do Evangelho às pessoas. Uma igreja que se parece com Cristo. É a primeira identidade que nós encontramos nessa igreja de Antioquia. Por isso foram chamados cristãos. Uma igreja que enfrenta perseguições, está vendo? Ela nasce em razão da perseguição. Ela é uma igreja que vem em razão da perseguição que acontece à igreja em Jerusalém. Perseguição que está trazendo prisões, que está trazendo açoites, que está levando pessoas ao martírio, à morte. Estevão é também um diácono que testemunha da sua fé, que é usado como instrumento de Deus para o agir do Senhor junto a Jerusalém, com sinais, com prodígios, com um viver que ilumina em meio à escuridão, e aí ele é tomado por judeus, é julgado por judeus, faz a sua defesa de fé, expressando a sua confiança no Senhor e no amor de Deus, que em Cristo se revelou em Jerusalém, naquela cruz, mas ele é apedrejado. A perseguição gera o primeiro mártir, um diácono apedrejado por causa do sustento da fé em Jesus. E ele, então, e depois dessa morte aí, a perseguição cresce, ela se intensifica, e a igreja tem que deixar Jerusalém. Por onde ela vai proclamando as verdades de Deus, a graça de Deus que alcança o perdido, o amor de Deus que traz perdão ao pecador, o agir de Deus em nosso favor, que vem ao nosso encontro, porque Ele se importa conosco, para fazer de nós seus filhos, herdeiros do seu reino. E essas pessoas, então, que estão sendo perseguidas, a ponto de serem presas, açoitadas e até mortas, elas vão por todo lado levando o Evangelho e chegam a Antioquia. Antioquia, eles continuam pregando o Evangelho. A igreja de Antioquia é uma igreja perseguida, é uma igreja pressionada, com açoites, com prisões, com o martírio, para se calar, para não proclamar o Evangelho. E mesmo sofrendo toda a perseguição, toda a pressão, é uma igreja que vive tão parecidamente com Cristo, que são chamados de cristãos. Tem como a igreja de Antioquia não ser identificada como cristã? Como discípulo de Cristo? Se o viver delas é tão semelhante ao viver de Jesus? Não tem como. Mesmo em razão da perseguição. Então, às vezes nós pensamos que nós vamos viver o cristianismo, mas nós vamos ser perseguidos lá no trabalho. Alguém não vai gostar muito do nosso procedimento, da nossa palavra, do nosso princípio, das nossas virtudes. Nós vamos viver o cristianismo, nós vamos lançar luz na escuridão. Muita gente que quer se valer da escuridão para agir, para fazer as suas alianças, para cometer os seus erros, os seus delitos, para se entregar ao pecado, para aproveitar da escuridão, para ter o procedimento que Deus não se agrada, e se valer, quem sabe, de propostas indecentes, indevidas, desobedecendo ao Senhor. Muita gente vai se levantar, por quê? Porque você vai lançar luz às suas obras, você vai apontar os seus erros, os seus defeitos, a sua iniquidade, o seu pecado. E quando nós apontamos o defeito das pessoas, às vezes elas não gostam. E quando nós lançamos luz na escuridão, e de repente aquele que estava passando desapercebido, começa a ser visto e ainda é reparado nele,
ou nela as suas corrupções, os seus erros, as suas falhas, aquilo que mancha, que suja a sua alma, que estava ainda escondido por causa da escuridão, agora está nítido, está às claras. Então essas pessoas, elas podem nos perseguir também, podem tentar roubar a nossa credibilidade, destruir a construção, a edificação de um trabalho que é feito por você naquele ambiente, naquela escola, naquela empresa por tantos anos, com tanta dedicação. Pode ser que levante um falso testemunho, ou que te persiga para que você saia dali, perca o seu emprego, perca a credibilidade e a confiança que você adquiriu por tanto tempo. Então, uma igreja que enfrenta perseguições, mas uma igreja que não se cala, uma igreja que não deixa de dar o seu testemunho. Há muitos lugares no mundo em que a igreja cristã está sofrendo perseguições, como nos dias dos apóstolos, prisões, açoites e morte. Muitos países onde não se pode pregar o evangelho. O Eduardo estava falando aqui das dificuldades e até das impossibilidades de se falar de Cristo, de se proclamar o evangelho, de se reunir num templo, portas abertas, para receber qualquer pessoa da cidade, como nós podemos fazê-lo aqui nessa noite, lá no Egito. Do risco de se pregar em praça pública e ser preso, e depois ser deportado do país de volta para o Brasil. Regiões da terra, países, povos, onde a igreja é perseguida, mas não se cala. Continua vivendo o seu testemunho, continua proclamando o evangelho do Senhor a toda criatura. Visita as pessoas, conversa com as pessoas e, indagados sobre a fé, podem falar à vontade do evangelho. Há lugares outros que é mais forte do que no Egito ainda, onde a pessoa não pode ser nem identificada como cristã, porque já é presa. Como na Coreia do Norte. Se alguém for identificado como cristão, pode ser morto, vai ser colocado em campos de concentração, vai sofrer. Vão tentar fazê-lo falar, contar de mais cristãos que eles conhecem, quem é o seu pastor, aonde que ele mora. E há muitas histórias de pessoas, né, que sofreram muito no campo de concentração, porque queriam tirar delas, né, as informações para pegar mais cristãos e levá-los para lá, prendê-los e até matá-los. Mas a igreja de Cristo é a igreja que cresce pela graça de Deus, cresce pelo seu testemunho, cresce pelo seu propósito de viver o evangelho que Cristo nos desafiou a viver, cresce por cumprir a sua missão de dar testemunho às nações da graça de Deus, do amor de Deus que em Cristo se revela ao ser humano, para trazer perdão de pecados, para promover vida em meio à morte, naquele sacrifício que Cristo viveu em nosso lugar, lá naquela cruz em Jerusalém. Então a igreja de Antioquia é uma igreja que nasce em meio à perseguição, mas isso não faz com que ela se esconda, que ela se oculte. Ela se revela à cidade, ela se revela ao vizinho, ela se revela nas praças de Antioquia, porque em Antioquia não é um título que eles tiraram para eles e fizeram questão de serem identificados e chamados lá, mas a cidade de Antioquia, olhando para a vida da igreja, dos discípulos de Cristo, pôde identificá-los e chamá-los de cristãos, no tempo da perseguição. Não houve medo, não houve covardia, mas houve a vivência da fé, apesar das perseguições, dos açoites, das prisões, das mortes. A igreja nasce em meio à perseguição. Então, se você, em razão da sua fé, se sentir perseguido, não tema, não chore, saiba que você está sendo luz de Deus, está cumprindo a sua missão,
está sendo de verdade igreja, conforme o Senhor espera de cada um de nós. Se virem na sua vida o viver de Cristo, glorifique ao Senhor, porque Jesus disse que nós seríamos perseguidos, maltratados, injuriados por causa do seu nome, mas isso não deveria dar tristeza ao nosso coração, mas na bem-aventurança ele lembra que isso deveria trazer alegria para nós. E é a alegria que nós vemos no coração da igreja de Antioquia, por poder servir a Cristo, mesmo em meio às perseguições. Uma igreja que considera uns aos outros. Eu trouxe esse versículo aqui de João 15, palavra também de Cristo Jesus. O Senhor Jesus disse: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Nós vemos na igreja de Antioquia vários nomes de irmãos que são mencionados, irmãos que são considerados uns pelos outros, por seu valor, por seu grau de importância no serviço à causa do Evangelho de Cristo. Irmãos que são tomados nas mãos de Deus para ser instrumento do conduzir da igreja, da edificação da igreja, do sustento da fé e do Evangelho. E há na história de Antioquia um dos irmãos que, levantado por Deus, proclama a vinda de um período de fome. E quando esse irmão proclama a possibilidade da fome chegar para a região, eles se unem ainda mais para auxiliar, para socorrer, para ajudar, para abençoar uns aos outros, para partilhar um pouco mais da vida uns com os outros, como convém aos santos, no que nós vivemos e chamamos de comunhão dos santos. Ter em comum os recursos e as necessidades. Viver diante de Deus juntos, o tempo da dificuldade e o tempo da bonança, o tempo da vitória e o tempo da perda. A igreja de Cristo é assim, desde o surgimento dela em Jerusalém. Atos capítulo 2, a partir do verso 42 a 47, nós vamos ver como viviam os primeiros cristãos, convertidos, lá em Jerusalém. As primeiras 3.000 pessoas que serviam ao Senhor junto à cidade de Jerusalém como igreja de Cristo, discípulos de Cristo, ou também como eram conhecidos os do caminho. Diz o texto que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, o ensino bíblico, a instrução de Cristo, que os apóstolos lhe passavam. Perseveravam unânimes no templo, oravam, tomavam refeições com alegria, viviam em comunhão uns com os outros. Tinham tudo em comum, diz o texto. As dificuldades, as lutas, os desafios, mas também as bênçãos, o cuidado, o carinho, os recursos, as vitórias, motivos de alegria, motivos de tristeza, mas aprenderam a chorar com os que choram, sorrir com aqueles que sorriam, vivendo e compartilhando vida juntos. A igreja de Antioquia é uma igreja que compartilha dificuldades, lutas, bênçãos e providência de Deus. A igreja de Cristo precisa considerar, que nós temos que viver uns com os outros. Por isso nós oramos pelos nossos irmãos. Por isso nós os auxiliamos quando percebemos a sua necessidade. Por isso que diante da nossa dor, nós buscamos a intercessão dos irmãos, para que clamem diante de Deus, para que Ele nos abençoe e nos ajude. Nós temos que poder contar uns com os outros. Nós temos de poder assistir uns aos outros, naquilo que nos for possível fazer. E a Bíblia orienta que isso deve ser comum a nós, a todas as pessoas, mas principalmente ao quê? Os da fé. Auxiliai-vos, ajudai uns aos outros, cuidai uns dos outros, começando pelos de casa. Começando pelos da igreja. Entendendo, compreendendo, perdoando, respeitando, auxiliando, ajudando, cooperando, orando,
caminhando juntos, sentando do lado quando o momento é difícil, consolando uns aos outros. Há muito da Bíblia que nos compromete com o nosso próximo. Eu e aquele que Deus trouxe para adorar o Senhor comigo. Eu e aquela que Deus trouxe para servir ao Senhor comigo. A igreja de Antioquia tem consideração uns pelos outros. Percebe a importância, o valor de cada vida, de cada coração, de cada alma, que Deus alcança, que Deus compra com o alto preço do seu sangue, do sangue do seu Filho, para que pudéssemos juntos caminhar, auxiliando uns aos outros, socorrendo uns aos outros, orando uns pelos outros, fortalecendo uns aos outros, levando esperança ao coração que está desesperado, levando alegria para o coração que está triste, levando consolo para aquele que atravessa o tempo das perdas, das dificuldades, estendendo a mão para aquele que cai, cuidando daquele que está ferido. Uma igreja que tem consideração pelos irmãos, pelas irmãs que caminham juntos, nos tempos das perseguições, nos tempos das dores, nos tempos das conquistas, no momento das vitórias, no poder do compartilhar das bênçãos, do agir precioso do Senhor que o sustentava, mas tendo também em comum, considerando uns aos outros, caminhando juntos na graça grandiosa do Senhor. Outra característica é uma igreja de jejum e oração. Oração e jejum. Algo que fortalece o nosso ministério junto à igreja, independente da função que a gente exerce, porque Deus nos colocou no corpo de Cristo e nós temos um trabalho a ser feito. Deus coloca conforme lhe prouver, Ele capacita para realizarmos a obra de acordo com o querer do seu coração. Mas o que nos fortalece, o que nos traz vigor para enfrentar os problemas e para caminhar no poder e na graça de Deus, é o nosso tempo de comunhão com Deus, a nossa vida de oração e de comunhão com o Senhor. Às vezes nós achamos que a oração vai servir para abrir portas que estão fechadas, vai servir para nos levar a contemplar milagres, ações extraordinárias de Deus, milagres, ações que o ser humano não é capaz de explicar. Mas a oração, irmãos, é a oração que nos leva a entender o propósito de Deus e a oração que nos capacita para realizar o propósito que Deus tem com a nossa vida. Quando ela nos aproxima do Senhor, quando ela nos faz ver o mundo como Deus vê, quando ela nos faz entender a missão como Ele entende, quando ela nos coloca próximos de Deus, perto de Deus, para sermos chamados e nos sentirmos como amigos de Deus. E quando Deus pensar alguma coisa a nosso respeito, pensar alguma coisa como missão para realizarmos na terra, como discípulos deles que somos, como servos e servas no reino de Deus, nós já entendemos o que Deus quer, nós já percebemos e olhamos como Deus olha. A igreja de Antioquia é uma igreja que não abre mão da oração e do jejum. O texto diz que eles jejuavam e oravam. E jejuando e orando também impuseram as mãos sobre aqueles irmãos que foram chamados por Deus para uma obra. E orando em favor deles e buscando graça de Deus em favor deles e da missão que Deus lhe confiava, os despediram. Uma igreja que não abre mão da sua vida de oração, da sua ação de jejum. Nós temos os nossos grupos de oração na igreja, eu sei que você participa de algum deles. Nós temos também a prática de oração aqui das irmãs da SAF, que oram pelos filhos, pelos netos, pelos sobrinhos. Nós temos muitas ações de oração que envolve a vida da igreja. Nós oramos aqui no templo, e você pode participar, e às vezes você nos conduz nesse tempo de súplica diante de Deus. Mas esses momentos de oração em nada substituem
o propósito da vida de oração que Deus quer que você tenha, num caminhar muito próximo com Ele, muito íntimo com Ele. Deus espera que você se coloque em conversa com Ele durante os dias da sua vida, que você fale para Ele dos seus sonhos e projetos, das suas lutas, das suas dificuldades, do seu trabalho, da sua família, das suas conquistas, daquilo que alegra o seu coração e daquilo que te preocupa. Deus se importa em ter esse relacionamento conosco, tanto é que já no Éden, todas as tardes, Deus vinha conversar com Adão e Eva, caminhar com eles no jardim, para viver esse tempo de relacionamento tão importante, tão precioso, para enriquecer não a vida de Deus, não para tornar o Senhor mais poderoso do que Ele já era, mais grande, mais excelso, não, para enriquecer a vida de Adão e Eva, que podiam compartilhar com Ele os seus dias, que podiam buscar diante dEle o esclarecimento das dúvidas, que podiam colocar diante dEle aquilo que eles vinham sentindo no viver no paraíso, como você sente no viver da sua vida a cada dia. A igreja tem que ter sempre essa característica, conhecimento da Bíblia, estudo da palavra, porque ali nos é revelado a vontade de Deus, presença no ajuntamento solene, porque aqui nós compartilhamos o que de Deus nós recebemos e adoramos ao Senhor conjuntamente no uso dos nossos dons para edificar uns aos outros, para fortalecer uns aos outros, para glorificar o nome de Deus, e na oração. Quando você se fortalece no seu caminhar com o Senhor, a igreja se fortalece. Quando você se coloca diante de Deus para clamar ao Senhor por algum motivo, por alguma situação, por alguma circunstância, o agir de Deus, Ele vem como resposta à sua prece e abençoa essa situação, esse grupo, a sua família, a sua vida e a igreja que você representa. Quando você entende melhor o que Deus quer para você, a igreja é beneficiada no serviço que você presta como membro da igreja, como parte do corpo de Cristo. Mas muitas das vezes nós usamos bem o nosso tempo para muitas coisas, mas usamos muito pouco o nosso tempo para buscar o Senhor. E a igreja de Antioquia nos chama à oração. Nenhum avivamento aconteceu em nenhum lugar da história, em nenhum momento da história, na vida daqueles que não oram. Não falo daqueles que não oram no templo, não falo naqueles que não oram na hora de almoçar, na hora de deitar, na hora de se levantar, na hora de um problema sério na vida que querem resolver, mas num tempo que reservam para buscar com exclusividade ao Senhor. Não importa se é 5 minutos, se é 10 minutos, se é 30, se é 1 hora. Quanto mais tempo com Deus, mais nós vamos ser abençoados. E a igreja de Antioquia tinha a prática da vida de comunhão com Deus através da oração e do jejum. O jejum é aquele momento em que você deixava de se alimentar para expressar, para intensificar diante de Deus o seu desejo do abençoado Senhor junto à sua vida, junto à vida da igreja, na luta contra algum inimigo, no enfrentar de algum problema. É para crescer, né, a nossa busca pelo Senhor e o nosso desejo de que Ele nos ouça e nos abençoe. É para intensificar o sentimento que a gente tem no coração. A gente abre mão de um tempo de alimentação para buscar o Senhor e para expressar diante de Deus que aquilo que nós buscamos é mais importante para nós do que o alimento. Está fazendo mais falta para nós e para a igreja do que o pão que a gente tem sobre a mesa. Então, com sinceridade, nós buscamos o Senhor, com orações, e quando possível, devemos usar da prática do jejum, que é pouco usado por nós, por mim, por você, e que precisa ser resgatado, quem sabe, na sua vida, na minha, na vida da igreja, como era na vida da igreja de Antioquia.
se queremos que Deus mova os céus, se queremos que Deus visite a terra, se queremos que o agir do Senhor aconteça na nossa vida, na nossa família, na nossa igreja, na nossa cidade, no nosso país, no agir de Deus no mundo, nós temos que buscar o Senhor e crescer na comunhão com o Senhor, para ver mais, para receber mais de Deus. A igreja de Antioquia vai viver grandes coisas, porque é uma igreja que ora, é uma igreja que busca o Senhor, é uma igreja que cresce na intimidade com o Senhor. E aí Deus vai escolher levantar naquela igreja que tem orado, que tem buscado do agir de Deus, a visão que Deus tem para os povos. Levantar homens que possam ser enviados para pregar o Evangelho aos gentios. Fazer uma, fazer duas, fazer 3 viagens missionárias, dando a Paulo o título de apóstolo de Deus aos gentios. Tudo começa em Antioquia. O mover do Espírito de Deus, o agir do Senhor, junto à igreja que ora, que busca, que clama, que tem intimidade, que quer ver o mundo como Deus vê, que quer entender a missão que Deus tem para confiar a sua mão para que seja feita. Lutero que dizia que quando ele tinha muita coisa para fazer, ele tinha que levantar pelo menos 1 hora mais cedo para orar. Então eu sei que você tem uma agenda cheia também, que há muitas coisas para você fazer. Quem sabe seja preciso que você levante um pouco mais cedo para orar. Porque quando oramos nós vemos o agir de Deus aplanando os caminhos, endireitando as veredas. E aí sim você vai ver portas se abrindo para você. E quem sabe o extraordinário de Deus sendo realizado. Porque Deus faz junto à vida daquele que busca, daquele que clama, daquele que se dobra à sua presença e confia no agir precioso das suas mãos. Dedica tudo ao Senhor. Uma igreja que dedica tudo ao Senhor. O que acontece? Eles estão reunidos na igreja. O Espírito de Deus vai mover a igreja e vai dizer: separai-me agora Barnabé e Saulo. Barnabé era um grande líder da igreja de Jerusalém, que havia ido para Antioquia e que estava somando em muito com a sua experiência, com a sua liderança na igreja de Antioquia, tenha certeza disso. Uma peça fundamental. Saulo, o apóstolo Paulo, que se converteu a caminho de Damasco, a quem Barnabé levou para lá, está instruindo a igreja. Diz o texto que eles instruíram a igreja por muito tempo, ensinando aqueles discípulos a amarem o Senhor, a obedecerem a sua palavra e a se lançarem nas suas mãos como elementos, instrumentos do agir de Deus junto à cidade. Era uma liderança importante para a igreja de Antioquia. Gente que se for embora vai fazer falta. Nós temos membros aqui na Igreja Presbiteriana de São José. Eu digo sempre ao conselho, todos são muito importantes para nós. Cada um tem o seu dom. Cada um foi trazido por Deus para exercer o seu dom aqui na igreja, o seu serviço, o seu trabalho. Cada um foi encaixado na igreja conforme o prover de Deus. Deus providenciou. Conhecendo a igreja e o trabalho que Ele confia à mão dessa igreja para fazer. Todos são importantes. E lá na Antioquia, tenha certeza, meu irmão, todos eram muito importantes também. E Deus manda levantar Barnabé e Saulo para a obra que Ele quer confiar. E a obra que o Senhor confia, pede que Barnabé e que Saulo possam entrar no barco e partir em viagem. Deixem de assistir à igreja e vai ser a boca de Deus, o agir de Deus em outros lugares, em outras terras, em outras praças, em outras cidades. Cidades, quem sabe, menores, de menos importância do que Antioquia. Mas nós não vemos a igreja de Antioquia dizendo assim: Senhor,
Barnabé e Saulo, não. Vamos escolher outro que aos nossos olhos aqui tem ajudado menos, que pode ajudar mais lá fora. Esse faz muita falta. Com essa escolha nós não concordamos. São líderes especiais para nós. São gente que tem nos ensinado muito. Nós não vemos a igreja falar isso. O texto vai dizer assim: servindo eles ao Senhor, mandou o Espírito Santo separar Barnabé e Saulo. Nessa expressão servindo, a expressão bíblica original é laikondos. Laikondos significa servindo como abençoadores, gente que abençoa, gente que não é problema, gente que não vê problema, difícil demais e que sempre está pronto a ajudar a resolver, gente que está sempre pronto a servir, gente com quem você pode contar em todo tempo, gente que estuda a Bíblia, que ora, gente que faz a igreja caminhar, gente que é instrumento do abençoar de Deus na vida da comunidade de Antioquia, servindo eles como abençoadores. Pois a igreja de Antioquia, quase que eu falei igreja presbiteriana, né, de Antioquia, né? A igreja de Antioquia é a igreja que toma abençoadores do seu meio, ora, intercede e os envia. Estão dedicando o que eles têm ao Senhor. Eles buscam a Deus, eles servem a Deus onde estão, eles servem a Deus instruindo, eles servem a Deus orando, clamando, eles servem a nação e a cidade, a igreja, eles ajudam uns aos outros, eles têm uma série de características muito peculiares, muito particulares do que é a igreja de Cristo, e eles dedicam essas coisas todas para a glória de Deus, para a expansão do seu reino, para fazer discípulos de outras nações. Eles tomam do que poderíamos dizer, eles têm de melhor e falam, se é esses que o Senhor quer, é esse que nós vamos enviar. Eles não só enviam, mas eles sustentam em oração, eles auxiliam também com recursos para que as viagens possam acontecer, para que eles pudessem pagar as viagens de navios, as hospedagens por onde eles fossem. Muitas das vezes nós vamos encontrar a igreja de Antioquia dando sustento ao ministério de Barnabé e de Saulo nessa viagem missionária e em outras que o apóstolo Paulo fez. Um serviço feito com dedicação. A igreja de Antioquia pode ser chamada a igreja de abençoadores. E é uma questão muito preciosa aqui, uma convicção muito preciosa no coração de Antioquia, de que aqueles homens que abençoavam a sua igreja, que abençoavam a cidade de Antioquia com o evangelho e com o viver da fé, eram homens que iriam abençoar o propósito de Deus de crescimento da igreja, de expansão do reino aonde eles forem. Aqueles que abençoam onde estão, serão bênçãos de Deus onde quer que vão. Se você tem sido bênção aqui, meu irmão, minha irmã, se um dia você tiver que sair, Deus te levar para algum outro lado, em razão de um casamento, de um trabalho, de um estudo, eu tenho certeza que você vai abençoar a igreja de Cristo aonde Ele te levar. Porque você já tem nos abençoado aqui. O que nós temos que pensar é o que eu tenho sido na igreja, um laikondos também, um abençoador, uma abençoadora. Porque quando nós formos dedicar ao Senhor, quando nós formos enviar para algum lugar, nós queremos enviar abençoadores. Gente que vai para promover a glória do nome de Deus, o crescimento da igreja, a edificação da igreja, a expansão do reino. Gente que vai para ser conhecido como cristão. Gente que vai para enfrentar as perseguições, para passar pelas lutas, mas não vai deixar de dobrar os seus joelhos, para se tornar no Senhor mais que vencedores. Dedicamos ao Senhor o que temos. Dedicamos ao Senhor o que somos. Não medimos esforços para abençoar aonde nós estamos. E se Deus nos levar,
para algum outro lugar, se Deus nos fizer chegar em algum outro lugar, quem sabe até pelas redes sociais, nós teremos a convicção de que vamos ser bênçãos de Deus lá também. Uma igreja que dedica tudo, onde o líder é o exemplo. Barnabé, Saulo, são exemplos no seu procedimento como abençoadores diante do Senhor. Por isso a igreja cresce de maneira saudável, ela vai continuar crescendo. A igreja de Antioquia não vai encolher para quem enviou, ela vai crescer mais. Ela vai crescer na quantidade, ela vai crescer na qualidade, ela vai ser mencionada por outras igrejas, ela vai ser mencionada pelo apóstolo Paulo, ela vai ser mencionada por Barnabé, ela vai ser lembrada como uma igreja que entende a visão de Deus, a missão de Deus e que se empenha para dedicar-se a essa missão, dando ao Senhor sempre o seu melhor. Uma igreja que cresce porque está diante de Deus em oração. Uma igreja que cresce porque não se entrega a perseguições. Uma igreja que cresce porque continua sendo, no seu viver, o que Cristo foi. Chamados cristãos. E é uma igreja, então, que vai realizar a ação, a obra missionária. Paulo e Barnabé vão sair, vão fazer a primeira viagem, depois vai ter a segunda, a terceira, você pode ler Atos dos Apóstolos, a partir daí você vai encontrar homens envolvidos aí na missão, que Deus começa, que Deus inicia, a partir da igreja de Antioquia, onde os discípulos pela primeira vez foram chamados cristãos. Igreja missionária, que serve ao Senhor aonde está, que consegue fazer estender o reino de Deus, abençoando, orando, sustentando aqueles que Deus levanta no seu meio, em favor de quem eles impõem as mãos e despedem e enviam. Nós não podemos fazer só para nós, só para o nosso crescimento, só para a nossa edificação. Não podemos agir junto ao reino de Deus pensando só até onde a gente pode ir, no que a gente pode chegar, em que tipo de igreja a gente pode se tornar, quem sabe com um tempo 10 vezes maior do que esse. Nós temos que pensar no estender do reino de Deus em outras regiões, para outras pessoas, que quem sabe nós não vamos alcançar aqui, mas vão poder ser alcançadas numa ação da igreja, numa outra região um pouco mais distante daqui, como estamos fazendo com Cruzeiro. Cidade que não tinha trabalho presbiteriano do Brasil e que agora tem. E agora estamos estabelecendo lá o nosso templo. Como já foi estabelecido aqui na cidade, no Jardim Augusta, como já foi estabelecido em Jacareí, como existe uma igreja plantada em Caçapava, o início do trabalho realizado pelos irmãos aqui desta igreja. Como tem a igreja Coinonia, lá no bairro perto do 31 de março. Como tem a igreja presbiteriana do Jardim São Vicente. São trabalhos que a igreja vai plantando. Imagine vocês se nós tivéssemos todos esses irmãos aqui, nós já teríamos construído um outro templo, quem sabe 10 vezes do tamanho desse. Mas e as famílias que estão sendo alcançadas lá, que nós não alcançaríamos? E as outras portas que estão sendo abertas, cuja porta do inferno não pode prevalecer e não vai prevalecer, porque é a igreja de Cristo, fruto do trabalho que nasceu de um envio, de um início que foi feito aqui. Pela história do agir de Deus junto a esta igreja. Porque cada uma dessas igrejas plantadas estão lá, firme e forte, crescendo dia a dia. Avançando com o Evangelho e com a fé, produzindo laicondós, abençoadores, que quem sabe se nós pensássemos só em nós, só no tamanho que essa igreja poderia se tornar, só no quanto seria importante comprar mais terrenos aqui e aumentar o nosso tempo e os nossos recursos, quem sabe nós não teríamos feito.
Mas a igreja olhou, identificou o projeto de Deus, o querer de Deus, orou, abençoou e enviou. Todas essas igrejas estão aí, plantadas, servindo ao Senhor, cultuando ao Senhor nessa noite, como nós aqui, recebendo irmãos, recebendo visitantes, pregando com fidelidade a palavra, glorificando o nome de Deus com o seu viver, e quando saem do templo são identificados como cristãos, frutos da ação missionária, de um semear que essa igreja, pela graça de Deus, pôde fazer. Sem falar nos pastores que estão por aí, no Brasil, fora do Brasil, nas pessoas que estão por aí, que já foram membros dessa igreja e que hoje servem ao Senhor em outros lugares, em outras regiões, mas mantém-se lá a sua fidelidade. São abençoadores lá, como foram aqui. Uma igreja missionária. O desafio de Deus para nós, irmãos, é que possamos entender a missão que Ele nos confia, possamos nos engajar nela com dedicação, com disposição, dando o nosso melhor, que não sejamos vencidos pelas perseguições, pelas pressões, pelo passar do tempo, pelo comodismo que o tempo pode promover, mas que sigamos buscando o Senhor, e na nossa busca por Deus, que Ele continue a derramar da sua graça, do seu poder, que faz de nós uma igreja missionária, uma igreja viva, uma igreja abençoada, uma igreja abençoadora. Que a sua vida seja abençoada, que o seu viver abençoe essa igreja, a igreja de Cristo, e leve dessa boa semente a outras pessoas, as quais Deus quer alcançar, porque essa é a missão que Ele nos confia, fazer discípulos de todas as nações, levar do Evangelho da graça de Deus, em todo o tempo, a toda criatura.